porque ela tem do... Desconta as 2 horas, deixa só os 45. Porque ela tem vivência nesse assunto, ela tem vivência, tem experiência nisso aí. Então, nós vamos ouvir o que ela tem a dizer, baseado até no livro que ela escreveu agora há pouco, né, que Uhum. publicaram agora há pouco. Eu tive o prazer de ver rapidinho, estudei. Eu também li. Então, daqui a pouco vamos ouvir, né? Mas, gente, o tema de hoje é um tema que traz muita expectativa, né? O capítulo 33 trata sobre a morte. Nós já Uhum. ouvimos muito sobre isso, nós já lemos muito sobre isso. O Espírito de Profecia tem muita coisa sobre isso, a Bíblia traz muita coisa sobre isso, especialmente lá em Eclesiastes. E nós sabemos que é um processo natural, né? A morte é um processo natural daqueles que estão vivos. Agora, nós precisamos ver nisso aqui, sejam bem-vindos, Neide e Paulão, nós precisamos ver nisso aqui a influência de Lúcifer e a influência de Adão. Vocês vejam que Adão não foi o precursor do pecado. Né? Desculpe, Adão não foi o precursor, né, do mal. O precursor do mal foi Lúcifer. E Lúcifer não foi o precursor do pecado nem da morte. Quem foi o precursor do pecado e da morte foi Adão. Veja, então vejamos, olha, qual foi, no âmbito do mal, qual foi a origem do mal? A origem do mal veio ao coração de Lúcifer, diz assim, e a iniquidade subiu ao seu coração. A iniquidade, ou seja, o mal, subiu ao coração de Lúcifer. Portanto, a origem do mal, a origem do mal está na rebelião que Lúcifer patrocinou lá no céu. Essa rebelião foi resultante da iniquidade que subiu ao coração de Deus. Por outro lado, qual foi a causa do mal? Né? A causa do mal foi a desobediência de Lúcifer. Veja que o Espírito Profecia nos diz que Deus insistiu por um longo tempo para que Lúcifer desistisse daquela ideia de rebelião. Né? Cristo chorou com ele para que ele desistisse daquela rebelião. Então, a origem foi a batalha que ele, a origem do mal foi a batalha que ele criou no céu, e a causa do mal foi a sua desobediência. E a consequência do mal foi a sua expulsão lá do céu, né? Aqui para a terra. Nós temos aí uma origem, uma causa e uma consequência. A origem foi a batalha que ele criou, a causa foi a desobediência que ele teve, e, finalmente, a consequência foi a sua expulsão do céu aqui para a terra. Já no âmbito do pecado, quem foi que trouxe a origem do pecado foi Adão. Lá em Romanos 5:12 nos diz que por um homem entrou o pecado no mundo, né? Então, a origem do pecado está na rebelião de Adão contra Deus. A causa do pecado está também na desobediência de Adão. E, finalmente, a consequência do pecado, né, são duas. Nós temos a morte temporal, que é essa morte que experimentamos enquanto aqui estamos, e temos a morte atemporal, ou seja, aquela morte que não haverá ressurreição. Muito embora nós teremos duas ressurreições, mas a primeira ressurreição para a vida e a segunda ressurreição para a morte eterna, né? Não vai haver mais uma terceira ressurreição. Então, nós temos aí a origem do pecado, que foi a rebelião de Adão, a causa do pecado, a sua desobediência, e a consequência do pecado, dois tipos de morte. Agora vejamos, sobre Lúcifer. Lúcifer tem 4 diferentes características que hoje nós estudamos e sabemos que ele tem essas 4 características. A primeira delas
É Lúcifer como o pai da mentira. Ele é chamado de diabo, o pai da mentira. Lá em João 8,44 diz isso. A segunda característica de Lúcifer seria Satanás como o adversário de Deus. A terceira característica dele seria dragão, que tem o papel de destruidor. E, finalmente, a última característica dele é de serpente, que é característica do engano. Então, nós temos quatro características. Temos diabo, né? Temos Satanás, temos o dragão e temos a serpente. Ou seja, essas quatro características estão agora no caractere de Lúcifer, agora Satanás, para que ele proceda um engano cruel, uma destruição cruel da raça humana, e faça um engano muito forte, produza mentira para derrubar o ser humano, colocando essas quatro características contra a humanidade, porque ele já está, pouco tempo lhe resta, já diz Apocalipse 12:12, então ele quer realmente fazer com que todas as pessoas sigam a ele ou se desviem dos caminhos do Senhor. Entrando aqui no texto, né, o primeiro parágrafo que eu gostaria de ver conosco aqui é aqui o primeiro, segundo, terceiro parágrafo, diz assim: qual era o sentido que Adão havia encontrado nas palavras não comam do fruto da árvore, do contrário vocês morrerão? Que ele seria promovido a uma existência superior? Adão não achava que esse fosse o significado da declaração divina. Deus declarou que, como castigo por seu pecado, ele e seus descendentes retornariam ao pó. Você é pó e ao pó tornará. Ora, Satanás, ou seja, Lúcifer, ele falou uma meia-verdade que estava sendo conduzida para uma mentira. Ele disse: olha aqui, vocês podem comer o fruto. Oi, Ellen. Bom ter a Ellen aqui. Um abraço para você aí, para o Ney e para as crianças. Então, o que aconteceu? Quando ele finalmente pôde se expressar, ele vai dizer que vocês podem comer o fruto, porque vocês não vão morrer. E eles realmente não morreram. Eles comeram o fruto e não morreram. E disse mais: os olhos de vocês serão abertos para que vocês enxerguem tanto o mal quanto o bem. Porque até ali, a mente, né, o coração, o corpo de Adão e Eva eram puros. Né? A partir daquele momento que eles comeram o fruto, eles se tornam pecadores, e aí aquilo que Lúcifer vai dizer, que eles iam conhecer o bem e o mal, foi uma certa verdade que tendia para o erro, se tornou realmente uma, uma positividade na vida deles. Eles ficaram conhecendo o mal e o bem. Portanto, Lúcifer agiu como um elemento de morte. Muito embora ele disse que eles não iriam morrer, e quando eles comeram, viram que não morriam, tá? Mas a morte viria como consequência da desobediência, como consequência da rebelião. Então, Adão foi o precursor da morte. Ele na realidade, colocou entre nós esse inimigo terrível que será o último inimigo a ser vencido, será a morte. Agora aqui, mais abaixo um pouquinho, o fruto, ele perdeu a imortalidade por causa do seu pecado. Ou seja, Adão perdeu a imortalidade. Gente, nós fomos criados para sermos eternos. Né? Adão foi criado para ser eterno. E se ele não tivesse contaminado, ele seria eterno. Ele teria sua descendência em termos de eternidade. A mais cruel verdade que temos é que nós precisamos morrer. Nós, infelizmente, morreu por causa de Adão, que introduziu o pecado. Mas, felizmente, como diz lá em Romano, por um homem entrou o pecado, mas por outro homem entrou a vida. Se por Adão nós tivemos
a reação do pecado, a morte, por intermédio de Cristo, nós tivemos a vida. Veja que eu já disse que a morte de Cristo vem para nos trazer grandiosas coisas. Veja bem, o sangue de Cristo, o derramamento do sangue não salva. Já falamos isso aqui, o derramamento do sangue de Cristo, a fim de poder obstacular aquilo que Adão fizera, o derramamento do sangue de Cristo vai nos trazer, ele vai nos tirar da iniquidade, o derramamento do sangue vai tirar a culpa do pecado, e o derramamento do sangue vai restaurar e reconciliar o homem, por intermédio do derramamento do sangue, o homem entre o homem e Deus. Então, o sangue é que vai trazer, né, a vitalidade vai nos trazer aquilo que Deus se propõe em termos de nos purificar do pecado. Veja que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Portanto, o sangue vai agir nessas três áreas. O sangue vai, primeiramente, ele vai nos libertar da iniquidade, vai nos libertar da culpa do pecado e vai finalmente nos reconciliar com Deus. Agora, a morte de Cristo na cruz, aí sim, a morte vai nos trazer a justificação, a morte vai nos trazer a graça e a morte vai nos trazer a salvação. Portanto, a salvação foi dada na cruz a todas as pessoas. A salvação foi entregue por Cristo a todas as pessoas que vivem. Contrariamente ao que nos diz Calvino, que Cristo morreu apenas por alguns. Né? Então, a morte de Cristo, a salvação foi dada na cruz, estendida a todas as pessoas. Agora, Marcos 16:16 nos diz que aquele que crê e for batizado, esse será salvo. Portanto, minha gente, muito embora a salvação tenha sido outorgada ao homem com a morte de Cristo na cruz, apenas aqueles que creem e se batizam e aceitam o Evangelho é que serão contemplados com a salvação. Ou seja, a morte não terá poder eterno sobre aqueles que creem, que aceitam a salvação e que são selados com o Espírito Santo. Nós, então, estamos nessa grande vanguarda de termos, felizmente, a morte de Cristo como a nossa salvação e o seu sangue como o elemento de nos tirar do pecado. Virando a página aqui na 224, né, tenho aqui, Cristo trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Ou seja, a luz do Evangelho, a luz da vida, a salvação em Cristo, o fato de nós podermos nos preparar para a segunda vinda de Cristo, está na aceitação do Evangelho. Efésios 1:13, minha gente, nos diz o seguinte, diz que nós estamos, a partir do momento que aceitamos a Cristo, aceitamos o Evangelho, aceitamos a salvação na cruz, aceitamos a morte de Cristo, então nós estamos vivendo sob o selo do Espírito Santo. Efésios 1:13. Todos vocês leiam lá. A partir do momento que nós aceitamos tudo isso, a partir do momento que nós vivemos em Cristo, estamos no Evangelho, nós estamos vivendo sob o selamento do Espírito Santo. Então, é o Evangelho de Deus que traz para nós o real significado da salvação. Muitas pessoas creem que a salvação está em várias coisas, mas a salvação se encontra na aceitação da morte de Cristo, na aceitação do seu sangue derramado, que vai nos proporcionar a vida eterna após a terceira vinda de Cristo. Esta é uma realidade forte em nossa vida. Vejamos aqui agora a maior mentira. No meio do parágrafo, é assim, a alma que pecar, essa morrerá. Diz assim, a alma que pecar, essa morrerá. Passou a sentença divina, a alma que pecar, essa morrerá, passou a significar a alma que pecar não morrerá. Isto para Lúcifer.
Vejam que ele interpreta: a alma que pecar não morrerá, mas viverá eternamente. Se Deus tivesse permitido o livre acesso de Adão e Eva à árvore da vida após a queda, o pecado teria se imortalizado. Nós vivemos numa atmosfera, infelizmente, de pecado, ele nos arrasta. E como vencer isso? Como vencer esse pecado? Muito embora nós sabemos que, como estamos no pecado, iremos passar por uma morte temporal, nós sabemos que para vencer esse inimigo é difícil. Lá em, lá em Tiago 4,7 diz que Satanás está procurando nos devorar. E nós precisamos tentar resistir às suas tentações, a fim de que possamos vencer. A gente, é muito difícil. É preciso haver um contato enorme com as coisas de Deus para não termos o pecado. Mas nós pecamos. Infelizmente, o pecado, o salário do pecado é a morte. Já está lá em Paulo, já nos diz isso lá em Romanos 6:23. O salário do pecado, o prêmio do pecado, né? A consequência do pecado é a morte. Não há como nós nos livrarmos disso. E eu creio que, infelizmente, a morte vem para que nós possamos futuramente vencer a morte através da ressurreição. Vejam que a primeira ressurreição é uma bênção para aqueles que morrem em Cristo. A morte não tem poder sobre aqueles que estão descansando em Cristo. Eu quero ver a minha mãe, que morreu uma doença tão terrível. Ela era dedicada às coisas de Deus, e eu sei que ela vai ressuscitar na primeira ressurreição, e vou poder vê-la. Portanto, a morte, queridos, não é o fim. Há pessoas que choram tanto, que estremecem tanto, que lamentam tanto porque a pessoa morreu, mas nós temos uma esperança. Nós temos a Cristo conosco, nós temos a esperança da ressurreição. Vocês já pensaram, já pararam para pensar naquele dia glorioso, quando Cristo vier, na ressurreição que se dará, os anjos entregando as crianças aos seus pais, mães encontrando filhos, filhos encontrando irmãos, vai ser realmente um acontecimento que o mundo jamais viu. Agora vejam as obras do enganador. Satanás vai imitar a vinda de Cristo. E se nós não estivermos preparados para enfrentar essa imitação, nós poderemos adorar Satanás, né? Por exemplo, quando nosso Cristo vier, nosso Cristo real vier, ele vai aparecer e todo o olho, todas as pessoas vão vê-lo. Vão ver os justos que estarão vivos aguardando, os justos ressuscitados vão vê-lo, né? Os ímpios vivos vão vê-lo, aqueles da ressurreição especial vão vê-lo. Então, todo o olho verá Cristo vindo. Agora, quando a imitação de Satanás se der, ele não vai ser universal. A senhora White nos diz lá no Jardim das Nações, ele não vai poder colocar a sua imitação para o universo inteiro. A vinda de Cristo será para todo o universo ver, mas Satanás não tem esse poder. A outra coisa, Satanás não tem como ressuscitar pessoas. A vinda do Cristo real, nós veremos a ressurreição. Satanás vier, ele não ressuscitará ninguém. E a terceira grande diferença é que ele vai imitar a voz do Senhor Jesus e dizer: eu dei a vocês o domingo. Eu coloquei o domingo para vocês guardarem e vocês ainda estão guardando o sábado. Esse não é o dia é o primeiro dia da semana que é de guarda. Então, nós teremos essas três grandes diferenças para podermos notar que aquela imitação que o inimigo do Senhor vai fazer não é Cristo real. Cristo real, nós teremos em sua vinda a ressurreição, teremos todo o olho verá e teremos o grande regozijo, né, de poder ver os nossos queridos novamente. Aqui no segundo parágrafo, mais ou menos no meio, diz assim:
A crueldade é satânica. Deus é amor. Satanás é o inimigo que nos tenta a pecar para então nos destruir, se conseguir. Como é repugnante ao amor, à misericórdia e à justiça divina a ideia de que Deus atormenta os ímpios mortos em um inferno que arde pela eternidade e que, por causa dos pecados de sua breve vida na Terra, sofrem tortura enquanto Deus existir. Gente, Deus não sente prazer, né, na morte do ímpio. E agora Satanás mudou de tática para dizer, minha gente, que aquele que não seguir, aquele que não seguir, Deus vai cuidar. Mas Satanás coloca de que Deus é um tirano, que as ordens de Deus são ordens falsas, que Deus é um Deus injusto e que ele vai fazer com que pessoas e mais pessoas ímpias vão sofrer para a eternidade, vão queimar para a eternidade. Isso é uma mentira que foi inventada pelo próprio Satanás. Deus é um Deus de amor. As pessoas vão ser queimadas? Vão, mas vão se queimar e vão morrer nunca mais. E pronto, acaba. A partir do momento que a pessoa morre, não queima mais. Mas há uma crença de que há um fogo eterno que vai queimar as pessoas. Isso não é verdade. Deus seria, como diz aqui, um Deus sem amor, se ele deixasse as pessoas no tormento eterno da morte eternamente. Isso realmente não existe. Isso também, minha gente, é parte da tradição da igreja, dos nossos irmãos lá do sistema religioso romano. E eles colocaram a imortalidade da alma, dizem que a alma não morre, colocaram a santidade do domingo, colocaram a confissão auricular, colocaram o purgatório, colocaram o culto aos mortos, ou seja, são doutrinas que tiraram de Cristo o direito de Cristo de interceder, colocando ali a mãe do Senhor Jesus, que está na sepultura aguardando a vinda do Senhor. E quando falamos isso nos nossos estudos para as pessoas, nossos irmãos católicos, eles ficam horrorizados, porque a morte não terá poder sobre aquele que está vivendo em Cristo, aquele que está vivendo as unidades do Evangelho. Não terá. Outra aqui, gente, bem aqui no meio também do último parágrafo. Porque Deus se deleita em testemunhar a tortura sem fim, Deus se alegra em testemunhar a tortura sem fim, ele se agrada com grunhidos e gritos de sofrimento das criaturas a quem mantém nas chamas. Esses sons medonhos seriam música para o ouvido do amor infinito. Que blasfêmia terrível! A glória de Deus não aumenta por meio da manutenção do pecado vivo ao longo das eras sem fim. Como dissemos, Deus não tem prazer nessas coisas. Ele vai destruir, não o ímpio, ele vai destruir a instituição do pecado. E quem estiver na instituição do pecado será destruído, mas não eternamente, não vai se queimar eternamente. Na página 225, temos logo aqui no início, o tormento eterno é uma das falsas doutrinas, o vinho da prostituição que Babilônia faz todas as nações beberem. Gente, isso aqui faz parte das mensagens angélicas. Todo adventista deveria conhecer as mensagens, as três mensagens angélicas. A primeira delas, é temer a Deus e dar-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E vamos adorar. Hoje nós devemos adorar ao Senhor. Se estamos vivendo num mundo cruel, num mundo aparentemente sem saída para nós, vamos adorar ao Senhor. Seja essa grande mensagem teve seu cumprimento lá ainda entre 1843 e 44, quando houve um grande despertamento, dizendo que Cristo iria voltar. A segunda dela diz: caiu Babilônia, né? Aquela grande cidade que deu a beber a todas as nações do vinho da ira de sua prostituição. Ou seja, Babilônia hoje são aquelas igrejas que estão contra aquilo que Deus quer que façamos. Babilônia é a confusão religiosa.
Babilônia é finalmente aquilo que Deus, aquilo que faz com que seja inimiga de Deus. A Babilônia antiga de Nabucodonosor foi destruída e a Babilônia de hoje também vai estar caindo. Ela vai começar a cair mais ruidosamente quando se aproximarem os eventos finais. Nós estamos vivendo 4 eventos e teremos 3 ainda para se cumprir, e aí vai se dar a queda de Babilônia. E o seu vinho são as suas doutrinas, são as suas falsas doutrinas que foram criadas para desnutrir a espiritualidade do povo de Deus. Finalmente, nós temos todo aquele que beber que adorar a besta, a sua imagem, esse também será destruído junto, né, com aqueles que vão ser destruídos. Agora, o que é a imagem da besta? O que significa isso? A imagem da besta é simplesmente uma cópia daquilo que houve lá no século IV, quando lá no século IV nós tivemos, né, um decreto dominical, tivemos uma perseguição e tivemos um decreto de morte para aqueles que não aceitaram seguir o sistema religioso romano. Transliterando para os dias de hoje, nós teremos a imagem da besta, a reedição daquilo que foi feito, teremos um decreto dominical, teremos uma perseguição, uma pequena perseguição chamada Pequeno Tempo de Angústia, e teremos um decreto de morte para aqueles que não seguirem as instruções do sistema religioso romano. Essa é a primeira parte da imagem. A segunda parte da imagem é a união do catolicismo com o espiritismo e esses dois unidos com o protestantismo norte-americano. Esses 3 unidos vão exigir o decreto dominical por parte do governo norte-americano. Então, a imagem esta, que as pessoas hoje já adoram, estão se maravilhando com esta, essa é a imagem do que aconteceu no passado e estará ocorrendo também hoje. Aqui na parte de uma ilusão, lá embaixo, no último parágrafo, mais ou menos no meio, assim, olhe para a cruz do Calvário. A morte do Filho de Deus dá testemunho de que o salário do pecado é a morte, de que toda transgressão da lei divina deve receber sua punição. Cristo, sem pecado, se tornou pecado por nós. Ele carregou a culpa do pecado e se escondeu da face do Pai até seu coração se partir e a sua vida ser retirada. Gente, a humanidade viveu um perigo muito grande. Quando finalmente Cristo estava lá no Getsemane, para também sofrer a morte que fora instituída lá no Éden por Adão, ele veio para finalmente nos livrar dessa morte lá no Getsemane, quando Cristo estava implorando ao Pai que, se possível fosse, colocasse nele a vontade, né, o enigma de aceitar esse sacrifício pelo homem. A senhora White, no livro História da Redenção, diz que ele podia ter pensado o seguinte: eu não vou ficar mais aqui. O homem se encarregue do próprio homem. Eu vou voltar para o meu Pai. Tal era a angústia. Imagine, irmãos, a morte de Cristo foi uma consequência do pecado de Adão. Mas Cristo morreu sem ter pecado. Ou seja, mas naquele jardim, os pecados de toda a humanidade, desde Adão até a última pessoa que irá nascer antes da vida de Cristo, esses pecados estavam sobre os ombros do Senhor Jesus. Ele se arqueou, ele sofreu de tal ordem, o seu sofrimento foi de tal ordem que ele começou a suar gotas de sangue. Ou seja, quando Deus se afastou dele, porque Deus abomina o pecado, e como ele estava com o pecado, com todos os pecados da humanidade, Deus se afastou dele, o Pai se afastou, os anjos se afastaram, o Espírito Santo se afastou, ele ficou sozinho. Deveria ser uma vitória dele como homem. E quando Deus se afasta, quando Satanás se afasta, quando Deus se afasta, quando os anjos se afastam, quando o Espírito Santo se afasta, ele então fica sozinho. E aí, legiões de demônios, como diz o Desejo das Nações, legiões de demônios se aproximam dele, fazendo com que ele desistisse
de morrer pelo plano da salvação. Ah, meus irmãos, ali foi uma coisa cruel. Cristo sofreu enormemente uma emoção cruel por nós. E aí, naquela agonia, ele diz: Pai, se possível, me ajuda para eu assumir esse compromisso pelo homem. Assumir o compromisso, porque o homem pecou, o homem morre, e eu preciso fazer esse sacrifício pelo homem para libertar o homem da morte e trazê-lo de volta ao paraíso de Deus. Foi uma agonia tremenda. Ali, meus irmãos, nós poderíamos estar completamente perdidos se Cristo desistisse de morrer, dando a vitória a Satanás, que seria, finalmente, o príncipe real do sul. Mas, graças a Deus, Cristo decidiu morrer. E quando ele decide, Gabriel, o anjo que havia ficado no lugar de Lúcio, desce para confortar o Senhor. E ele passa pelo processo. Mas, a exemplo do que teremos no futuro, ele ressuscitou. Gente, a ressurreição de Cristo, vencendo a morte, vencendo o pecado, vencendo Satanás, é a esperança triunfante que temos na certeza que nós também vamos ser ressuscitados. Paulo nos diz lá em Romanos, em Coríntios, tanto Coríntios 15, nos 1 Coríntios 15, nos diz que nós não podemos duvidar do fato da ressurreição. Ele nos diz lá em 1 Tessalonicenses que o Senhor virá com grande clamor de trombetas e nós seremos glorificados, transformados. Então, quando Cristo vier, o vencedor da morte, quando nós ressuscitarmos, quando Cristo vier, os justos vivos serão transformados. E os justos, num abrir e piscar de olho, e os justos que vão ser ressuscitados já ressuscitam transformados. E a grande transformação são duas. Nunca mais iremos pecar, nunca mais iremos morrer e seremos glorificados. Filipenses 1:6 nos diz, a Filipenses 4, 3, 20 e 21 nos diz que nós teremos, Jesus vai nos dar um corpo igual ao dele, uma mente igual a dele. Então, nós teremos um revivamento especial quando nós ressurgirmos do túmulo, aqueles que estiverem dormindo no Senhor, vão ressuscitar glorificados, ou seja, vão ter um corpo igual ao de Cristo. Esta é a vitória sobre a morte. Aí vamos exclamar: morte, onde está a tua vitória? Onde está o teu poder? Finalmente nós iremos vencer essa morte. Que experiência maravilhosa a senhora Pai nos diz aqui, e nós iremos vencer assim como Cristo venceu na ressurreição. Indo um pouquinho mais à frente, nós vemos aqui nas condições específicas, 226, aqui vai falar sobre a justiça de Deus. Nós já falamos aqui sobre a justiça de Deus, vamos recordar. A justiça de Deus, que ela fala aqui, é composta de 3 grandes fatores. O primeiro grande fator da justiça de Deus é a sua lei. A sua lei é a expressão do seu caráter, é a expressão daquilo que Deus quer que façamos para alcançar corações sábios. A justiça de Deus é formada, portanto, o primeiro elemento é a lei de Deus. O segundo elemento da justiça de Deus é o amor. Neste amor está incluída a sua graça. Portanto, a graça que está incluída no amor, que é o segundo elemento da justiça, está incluído a bondade, a misericórdia, a piedade, o perdão, a misericórdia, a compaixão. Tudo isso é a graça que está inserida no amor, que é o segundo componente da justiça de Deus. Aí ela vem falando aqui sobre a ira, que é o terceiro grande componente da justiça de Deus. O amor, gente, é aquilo que Deus vai remunerar a quantos hoje praticarem a sua justiça. Agora, a ira é a justiça retributiva que Deus vai dar. Quantos rejeitaram o seu evangelho, quantos rejeitaram a sua morte,
quantos rejeitaram o seu grande evangelho para a pregação do mundo. Ou seja, Cristo apela, Deus apela, os anjos apelam para o ímpio. Os ímpios são todo tempo apelados, eles sofrem apelo direto por parte de todas as naturezas do Espírito Santo, dos anjos, de Cristo, do Senhor Deus. Mas milhares e milhares rejeitam. Então a ira é que virá sobre essas pessoas. Ela diz aqui, isso aqui é no primeiro parágrafo logo, no segundo parágrafo, para os ímpios, no entanto, nada irá bem. O pecador está acumulando ira de Deus contra si mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Hoje nós temos a escolha, hoje as pessoas têm escolha, né? Nós já escolhemos a parte boa, nós escolhemos ter a grande esperança da vinda do Senhor Jesus, e mesmo assim não podemos parar no tempo, temos que estar praticando esta salvação dia a dia. Esse é o nosso grande favor de Deus. Então diz aqui agora, despreparados, gente, despreparados, diz assim, aqueles que escolheram Satanás como líder não estão preparados para entrar na presença de Deus. Agora vejam, orgulho, engano, imoralidade e crueldade se tornaram traços estabelecidos do seu caráter. Como pode entrar no céu para viver eternamente com aqueles a quem odiaram na terra? A verdade nunca agradará ao mentiroso, a mansidão nunca satisfará o arrogante. Olha, gente, coisas duras. Viver a impiedade, viver longe de Deus, é a pior experiência que o homem pode ter. Nós estamos perto de Deus, amém por isso. Nós estamos tentando seguir aquilo que Deus deseja. Mas nós pecamos, minha gente. Nós pecamos todos os dias. E como pecamos todos os dias, vou repetir o que já disse várias vezes aqui, precisamos passar pelo processo da justificação pela fé. Quando formos dormir à noite, Senhor, eu reconheço o meu pecado. Hoje eu roubei, hoje eu fui arrogante, hoje eu fui invejoso. Eu reconheço o meu pecado, confessar o pecado e se arrepender do pecado. Esta é a grande virtude do cristão. Ele peca, mas ele se arrepende. Ele não peca porque quer, talvez. E às vezes pecamos até um pecado que planejamos. Mas graças a Deus, Deus tem a sua grande misericórdia. É o segundo componente da sua justiça, que é o amor, incluindo na graça. Porque a graça é aquilo que Deus realiza em nós, através do Espírito Santo, para o aperfeiçoamento do nosso caráter, através de um reavivamento e de uma reforma. Isso é que é a graça que Deus quer nos conceder. Quando estamos, às vezes, com um problema com Deus, nós temos como resolver isso. E o ímpio, não. O ímpio peca, e peca novamente, e não busca ao Senhor Jesus, apesar dele ser alertado. Minha gente, uma coisa interessante. Lá, tanto nas comunidades, como em qualquer lugar que a gente passa, aqueles microfones que anunciam a vinda do Senhor, o pastor está ali pregando, Jesus vai voltar, você precisa se arrepender. Isso é um alerta das igrejas que estão ajudando a convencer o ímpio do seu pecado. É o Espírito Santo tentando convencer a pessoa da justiça, do juízo do pecado. Todas as pessoas que testemunham de Cristo estão alertando os ímpios sobre a segunda vinda do Senhor. Na página seguinte, nós temos aqui, 227, dois destinos. Aqui está, no primeiro, segundo, terceiro parágrafo. Por causa do pecado de Adão, a morte sobreveio a toda a raça humana. Por meio do plano da salvação, todos serão levantados de suas sepulturas. Haverá ressurreição tanto de justos como de injustos, pois da mesma forma como em Adão todos morrem,
Em Cristo todos serão purificados. Gente, haverá a primeira ressurreição. Que graças a Deus nós devemos dar de joelhos pela primeira ressurreição. Porque a primeira ressurreição é aquela que vai unir o povo de Deus para finalmente subir com ele para o céu. A primeira ressurreição é um prêmio por nós estarmos vivendo hoje aqui acossados pelo diabo, pelo destruidor, pelo dragão, pelo Satanás, pelo enganador. A primeira ressurreição é o prêmio de vivermos aqui, né, exprimidos pelo Satanás. Então, aqueles que morrerem vão ter esse prêmio, e aqueles que estiverem vivos quando Cristo vier, vão ter o grande prêmio de ser transformados. Ou seja, o que a senhora vai estar nos dizendo aqui é que a ressurreição vai finalmente coroar o grande sacrifício, irmãos, que estamos tendo aqui hoje. Nós vivemos uma vida cruel, minha gente. É problema em casa, é problema com os filhos, é problema financeiro, é problema no trabalho, é problema na família, é problema na universidade, problema na igreja, por todos os lados, problemas de acidente, problemas de doenças. Nós vivemos num mundo mau. É a nossa herança por parte de Adão. Vivemos num mundo mau. E o prêmio que temos aqui, desse mundo cruel, é a morte. Mas graças a Deus que nós temos a primeira ressurreição. Vamos, então, fazer esforço para que possamos estar nela. E depois, nessa primeira, iremos viver 1000 anos com Cristo. Viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos, 20, verso 7. Vamos viver 1000 anos com o Senhor Jesus. Nós não temos a capacidade de apreender em nossa mente o que é viver 1000 anos. Porque vivemos 80, 70, 60, 100, cento e pouco, né? E não temos a capacidade de absorver, viver 1000 anos mesmo. E depois disso, viver eternamente, muito pior ainda, a nossa mente não consegue absorver. Então, o prêmio que Deus está preparando para aqueles que estão tentando fazer a vontade é um prêmio grandioso, é um prêmio maravilhoso que nós não temos ideia de como isso vai afetar a nossa vida. Imaginável, nós ressuscitarmos, irmos viver num lugar de paz, harmonia, amor, organização, tendo Cristo ao nosso redor. Nós imploramos pela salvação hoje. Quando nós a tivermos em mãos, vamos ser extremamente felizes. A gente tem que andar um pouquinho, que é muito. Estamos aqui, vamos aqui para a página 228, daqui, o segundo parágrafo. O que as Escrituras dizem? Os seres humanos não permanecem conscientes após morte. Quando o espírito deles se vai, eles voltam ao pó, naquele mesmo dia acabam-se os seus planos. Os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles o amor, o ódio, a inveja, há muito desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. A sepultura não pode louvar-te, a morte não pode cantar o teu louvor. Aqueles que descem à cova não podem esperar pela tua fidelidade. Então, é uma verdade que já sabemos. Quando Deus soprou nas narinas do homem o fôlego de vida, o espírito, o homem viveu. Mas, infelizmente, nós entramos no planejamento inócuo, planejamento ruim de Adão, e sofremos a morte. Mas aqui diz que o morto nada sabe, nada vê, nada sente. Os nossos irmãos, o sistema religioso romano, criam o culto aos mortos. Que coisa será? Imagina o coração de Deus como fica, meu. O culto aos mortos, cultuar mortos. Missa do 7º dia, missa não sei quando, missa de 30º dia. Gente, isso abomina o coração de Deus. Então, tenhamos em mente de que Deus vai nos ressuscitar e que a morte é passageira, não é o fim. Finalmente, leio aqui, amanhã, ressurreição gloriosa.
Quando estava prestes a deixar os discípulos, Jesus lhes disse que logo eles voltariam para ele. Vou preparar lugar, e se eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estou. Gente, preciso preparar moradas no céu. Para mim, essas moradas já estão prontas há muitos anos, muitos séculos. E por que não estamos lá ainda? Né? Por que ainda não estamos lá? Porque alguma coisa em nosso viver está impedindo a vinda do Senhor Jesus. Se nos consagremos mais. Deus está pronto a mandar o seu filho, mas algumas arestas precisam ainda ser cortadas. Algumas coisas precisam ser feitas. Eu preciso negar a mim mesmo ainda, né? Pegar a minha cruz e seguir o Salvador. Então, ele certamente virá para nos dar o triunfo final, que é a vida. Agora, a Desirê vai fazer um relato aí sobre o que ela viveu, sobre o que ela experimentou ao longo de muitos anos de sua vida. Desirê, você. Oi, boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. Sim. Eu tentei trazer, pensei em algumas coisas para trazer que não estivessem no livro, né, porque algumas pessoas já leram, então eu fui lendo o capítulo e fui lembrando de algumas coisas, né, e algumas coisas interessantes para falar, assim. O tema do próprio capítulo já me deu um direcionamento, assim, que oferece ao espiritismo alguma esperança, né, e eu coloquei que sim, como resposta, porque a gente não está preparado para a morte, né? A gente não lida bem com a morte. Então, tem muitos estudos filosóficos em torno da questão da morte, né? Então, assim, a melhor resposta que você pode ter é que se alguém que você ama morreu, está num lugar melhor do que você. E melhor ainda é que essa pessoa ainda pode voltar e te dar notícias sobre como ela está e ensinar algumas coisas de como aqui pode ficar melhor, né? Então, assim, para quem não tem essa crença, porque eu acredito que hoje em dia, assim, a menos que a família seja muito católica, a pessoa seja muito católica, ela não crê nessa questão do inferno ou do purgatório, né? Então, ou ela vai para um racionalismo total, e aí ela não acredita em nada, né? E aí eu acho que Satanás tenta outras estratégias, que eu vou falar, né, mais para frente, ou ela fica no espiritualismo, né? Inclusive, alguns vídeos que eu vejo falando sobre essa questão do espiritismo no livro do Grande Conflito já falam de espiritualismo, né? Porque hoje a gente vive muito mais quando a pessoa não está no espiritismo formalizado, né? Na religião, do que as pessoas vivem num ambiente de magia, né? Coisas mágicas, coisas diferentes, sobrenaturais que acontecem o tempo inteiro. Então, é muito fácil a pessoa cair nisso, porque ela não tem nenhuma pessoa que você conheça que ela não tenha uma experiência com coisas voando dentro de casa, com a pessoa ter a experiência de alguém chamando ela e não era ninguém, ter sensações de pessoas passando perto. Tudo isso vão preparando a pessoa para, no momento que ela precisar, ou que ela puder ter acesso a um caminho que mais, vamos dizer assim, mais espiritual no sentido religioso ou mais formal da ação de Satanás, ela vai, né? Então, assim, mesmo quem está na igreja provavelmente vai ter algum relato sobre isso, né? Crianças que têm sensações, crianças que dizem que lembram de como morreram na vida passada, tem muitos vídeos sobre isso. Como eu estava vivia nesse ambiente, então eu conhecia muita coisa e assim, há muitos grupos dentro da internet, inclusive Facebook, essas coisas, são grupos que falam sobre esses eventos sobrenaturais, e tem muito cristão, muito evangélico, sabe? Pessoas que acreditam em Deus, e que, né, enfim, que se professam evangélicos e que acreditam na vida após a morte. E que esses espíritos não são demônios, são espíritos mesmo, e que sabe Deus por que Deus, né, permite que haja essa comunicação. Então, tem um espiritualismo dentro do cenário evangélico muito forte. Né? Então, assim, outra coisa que eu
que eu marquei é no seguinte sentido, os milagres que Satanás faz, ele acaba sendo, vamos dizer assim, como o livro fala, né, você acaba confundindo aquilo com uma experiência de Deus, porque só Deus, a frase né, só Deus pode saber uma coisa dessa, só Deus poderia avisar uma coisa ruim acontecer. Previsões, as previsões são muito certeiras, gente. Eu soube que eu estava grávida antes de ter feito qualquer exame, antes de qualquer exame detectável, detectar que eu estava grávida. Foi uma entidade que chegou para mim e falou, você está grávida. E eu estava. E ninguém sabia que eu estava tentando, que eu estava fazendo tratamento, nada, né? Então, só se confirmou antes de 16 dias até de gravidez. Pessoas, já falei com meu pai, né? Que já tinha falecido há muito tempo. Então, assim, quando você tem como é que por isso que eu estava falando sobre os eventos, né? Eu acho que uma das coisas mais fortes da atuação de Satanás nesse aspecto é essa questão da atuação das pessoas acharem que esses eventos sobrenaturais são espíritos e terem pelo menos alguma experiência, ou de sentirem presenças, sabe? Então, esses dias eu estava assistindo um vídeo de até um ator contando uma história, e ele contando que ele morou numa casa que ele conversava com os espíritos, com o espírito que morava lá. O espírito que morava lá dividia a casa com ele. Foi assim comigo. Eu não coloquei isso no livro, mas eu evangélica na época, estava morando numa outra cidade, na capital, então não estava com a minha igreja, tudo mais. Sabia, eu acreditava que eram demônios, mas assim, já tinha esse histórico, né, na minha família e tudo mais, não tinha isso tão firme na minha cabeça, mas eu fui morar numa casa em que aconteciam eventos, e eu conversava com esses espíritos, e dizia, olha, agora eu quero dormir, eu vou dormir, pare com isso, ou e tinha sensações, e conseguia, de certa forma, visualizar essas pessoas, esses espíritos. Então eu sabia que tinha um homem que morava, tinha uma senhora também, e acho que eram só os dois. Quando veio uma situação que eu realmente estava mal emocionalmente, uma amiga que eu conhecia que era, né, da Umbanda, me chamou para ir, e aquilo fechou. Eu já estava acreditando que aquilo eram espíritos mesmo, estava precisando emocionalmente. Então, assim, esses dias uma pessoa contou para mim, por causa do livro, ela falou assim, da igreja até, não vou falar quem é, mas ela falou assim, olha, uma vez uma pessoa chegou para mim, eu era novinha, adolescente, assim, jovem, e falou que que eu seria uma boa médium, porque eu tinha uma energia muito boa e uma espiritualidade muito forte. A nossa tendência, vamos dizer assim, se a pessoa ela tem uma tendência mais a ser menos racionalista, desculpa, mais materialista, quando eu falei racionalista no início é materialista, tá? A pessoa que tem uma tendência mais materialista, ela tem mais dificuldade para acessar, para ter esse, vamos dizer assim, ou ser acessada pelos demônios dessa forma mais estranha, né? Vamos dizer assim, o acesso à mente da pessoa vai por outros caminhos, né? A pessoa que é mais espiritualizada, ela tem um desenvolvimento, vamos dizer assim, desenvolvimento espiritual. O desenvolvimento espiritual, ele pode ser em qualquer caminho, vamos dizer assim, como é que eu vou explicar? O fato de uma pessoa procurar a Deus desde pequeno facilita com que o acesso de Deus à mente dela e dos demônios seja maior, é isso que eu quero dizer, né? Então, ela de fato seria uma médium boa, mas ali Satanás estava jogando uma isca para ela, porque ela já era uma adventista do sétimo dia, já estava na igreja, já era, né, numa família, e estava jogando vamos dizer assim, uma isca para ela pescar, porque isso aconteceu comigo também. Logo que eu entrei, eu era uma boa médium, logo que eu entrei, eu já incorporava qualquer tipo de espírito, isso é uma coisa que, ou qualquer tipo de entidade, porque eu já tinha um desenvolvimento espiritual que eu já vinha buscando desde pequena a questão, né, espiritual. Então, assim, essa questão do acesso à mente, ela é muito forte, uma coisa muito importante, assim.
Outra coisa que eu, não sei se eu me perder, gente, vocês, por favor, me lembre, porque eu acabo me esquecendo do nó, sabe? Para fechar por causa da fibromialgia. Pode falar, Matheus. Desirê, aproveitando o que você falou, uma curiosidade que eu tenho. Como que é você ser incorporada? Como que é? Você perde o controle da sua mente, do seu corpo? É como se você estivesse do lado do seu corpo? Você consegue ouvir? Como que é que acontece isso? Não, hoje em dia é completamente consciente. Antigamente, os médiuns, eles não sentiam, eles não viam, era uma possessão completa. Hoje em dia, isso eu aprendi no trabalho mediúnico, como as pessoas estão cada vez mais desenvolvidas, vamos dizer assim, nessa questão espiritual, ou talvez porque seja uma vontade dos espíritos, né, dos anjos caídos, as pessoas têm consciência. Eles dizem que é para a gente aprender junto com a consulta, mas para mim sempre foi consciente, completamente consciente, e todos os mais de 2.000 médiuns que trabalhavam no mesmo lugar que eu, todos ouviam, sentiam. É difícil explicar, assim, para quem não passa, mas você vê o tempo todo, você está falando, você controla, de certa forma, o que você fala, quanto menos você controla, mais você é ousado, né? E você muda a voz completamente para uma voz muito grossa, para uma voz muito fina, você fala coisas que, você pode segurar coisas para falar, né? Então, assim, um bom médium é aquele que deixa o máximo possível a entidade falar, sem precisar, né? Mas é uma pessoa falando na tua cabeça. Tem pessoas que ouvem, e médiuns que ouvem como uma voz no ouvido, né? Eu não, eu ouvia na minha cabeça, eu ouvia na minha mente, né? Fechando o olho, eu ouvia aquela, vamos dizer assim, o que ele queria falar comigo, as imagens passavam na minha mente, e aí eu passava, não era uma coisa assim, como se eu estivesse sendo manipulada, né? Como um boneco, não. A entidade falava através da minha mente e eu repassava aquilo que estava sendo falado. Pode falar, Israel. Dizer, o nosso companheiro que faleceu, o Evandro, ele passou também algumas décadas no Espiritismo. E em uma de suas pregações, ele foi explicar como era falar com o morto, né? Uhum. Eu fiquei extasiado com aquilo, porque ele disse que aparece fisicamente. Eu disse, mas Evandro, Israel, cumprimenta-se, dá um abraço, senta, a pessoa conversa, vê a roupa, vê os olhos. Eu fiquei impressionado. É realmente assim? Dizia, a pessoa entra e ela é como se estivesse conversando conosco aqui, por exemplo? Uhum. Algumas pessoas veem assim, nem todos veem, e não acontece assim, por exemplo, se a pessoa aparece, provavelmente o Evandro tinha essa mediunidade, essa facilidade de visualizar, ou porque existem fenômenos que são específicos do espiritismo, que é onde ele estava, do espiritismo de mesa branca, que a gente chama, né, espiritismo kardecista, que eles têm essa questão da materialização, muito mais forte do que na Umbanda. Na Umbanda é muito mais voltado para magia de cura, magia de bem-estar, é usado muito elemento da natureza para magia. Então, as velas, o fogo, os alimentos, então, assim, é muito mais, vamos dizer assim, os fenômenos são menos físicos, porque as entidades já usam a pessoa falando, né? Então, assim, se a pessoa senta, ela não precisa, o espírito não precisa se mostrar, né, o anjo caído não precisa se mostrar, basta ele falar para você, olha, essa pessoa, ela veio aqui por isso, diga para ela isso, aí a pessoa pergunta alguma coisa, a entidade responde, você responde através, né, responde através de você, faz o que precisa fazer ali para a pessoa ficar bem, né, que é o objetivo, e vai embora. Então, assim, é muito mais na conversa. É muito chamado, assim, que a Umbanda é a psicologia do pobre, né? As pessoas vão para conversar, na verdade. Elas vão para conversar. Então, elas chegam, sentam, contam como estão sofrendo, o que está acontecendo na família, perguntam sobre familiares que já morreram, aí a entidade diz, tá em tal lugar, tá no umbral, né? Ou não, tá bem. Ou trazem, por exemplo, existem médios que conseguem incorporar o espírito do falecido. Então, a pessoa sai o espírito que estava falando, dando a consulta, e traz
médium, tá? Não no ar, assim. Então, eu, pessoalmente, eu nunca vi esse tipo de manifestação, Israel, mas eu acredito sim. Já vi algumas fotos, né? Porque eles costumam tirar fotos dessas materializações, assim. Mas eu acredito, assim, que tem uma coisa muito, muito forte no Espiritismo e na Umbanda, que é em comum, era uma coisa que eu fiz meu curso de filosofia, o meu mestrado era em busca do entendimento da culpa. Como é que surge a culpa, né? Era a minha questão filosófica. Quando eu entendi isso, depois que eu me converti, um dia eu estava refletindo e pensando, né? A culpa vem do pecado. A gente se sente culpado desde pequeno porque a gente é pecador, né? E por nós nos sentirmos pecadores, algumas pessoas têm essa facilidade, vamos dizer assim, de expurgar, vamos dizer assim, essa culpa, né? A gente tem que dar um jeito nisso. Se a gente não é justificado por Deus pelo sangue, a gente tem que carregar aquela culpa inconsciente muito tempo. E o trabalho espiritual para o bem do outro, ele é uma forma de você expurgar, né? Você está lá a serviço do espírito para auxiliar os outros, né? Que é o caminho do espiritismo kardecista é esse, você se coloca lá a serviço dos espíritos para ajudar os outros e assim evoluir. E no caso da Umbanda é a mesma coisa, para as pessoas evoluírem e também para, de certa forma, estar a serviço do outro mesmo, né? E isso expurga, de certa forma, um pouco da culpa que a gente vive, né, que a gente sente, porque a gente está ali e você tem um entendimento de que você está dando um salto kármico do teu karma, do teu atraso espiritual enorme. Você acha que você vai sair daqui muito melhor do que chegou, né? Então, as pessoas que estão nesse trabalho, elas estão assim... Gente, são pessoas que vão todos os dias no terreiro, no centro espírita, vão doentes, vão cansadas, vão do jeito que tiverem para trabalhar, porque o serviço espírita, ele é um trabalho, ele não é como a gente vai, por exemplo, no culto, a gente senta e absorve, muitas pessoas, né, muita gente está trabalhando lá, mas é um trabalho físico muito grande, é uma dedicação muito grande. Então, assim, tem sim os benefícios emocionais disso, sabe? Isso que é muito triste, isso que me dá mais tristeza, porque é um engano muito, muito bem feito, sabe? E pega muita gente, porque quem não acredita a ponto de ir para um terreiro e trabalhar como médium, acredita a ponto de visitar. Tinha muita gente lá. Para vocês terem uma ideia, era uma média de 300 pessoas por noite de consulta. Eu era uma das pessoas que atendia menos, porque eu, como psicólogo, eu deixava as pessoas falarem muito, né? O espírito trabalha também com essa questão de você, dos conhecimentos que você tem, né? A entidade. Então, assim, eu atendia 3, 4, no máximo pessoas, mas tinha pessoas, médiuns que atendiam 12 por noite. E isso de segunda a sábado. Todas as noites. Então, assim, isso num terreiro de Curitiba. É muito, 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 muito frequentado. Eu levei para lá pessoas, levei professores da Universidade Católica, filósofos, que não acreditavam em nada. Eu levei amigos, quer ver? Amigos da faculdade. Eu levei meu marido, professor, psicólogo, chegou até a batizar, ele era agnóstico, chegou a batizar, frequentava, era uma coisa assim, se você não é pego pela questão filosófica, como é muito mais pela questão kardecista, você é pego pelos sentidos, né, a questão dos cheiros, porque a magia, ela tem isso, o cheiro, é usado muito o incenso, as ervas, quando eu me lembro muito, já te dou a palavra, tá, Matheus? Eu me lembro muito que eu usava assim, nossa, eu fiquei encantada, né, quando eu entrei lá a primeira vez, porque tudo que vocês imaginarem, e ela fala aqui, e quando ela falou isso, eu lembrei disso, ela fala assim, as pessoas de cultura e educação, o príncipe das trevas apresenta o espiritualismo em seus aspectos mais refinados e intelectuais. Então, para isso, você tem toda a teoria kardecista espírita que embasa a Umbanda, por exemplo. Mas você é pego pelas coisas mais básicas,
Então, eu lembro dessa questão do encanto, porque era a música, né, então os sentidos, né, a audição, a visão, roupas muito bonitas, tudo muito bem feito, e os cheiros, a comida, quando tem, né, porque às vezes tem entidades que, por exemplo, tem entidades que são chamados os ciganos, né, então eles oferecem frutas para você levar para tua casa, tem as crianças que dão os doces, então tudo isso te captura e te encanta mesmo, um encantamento, né? Eu nunca tinha pensado no duplo sentido, porque a gente fala assim, encanto, né? A pessoa é tão legal, uma pessoa é encanto. Não, é um encanto ao ponto de você ficar fora de si mesmo, né? Pode falar, Matheus. Uma dúvida também dentro dessa pergunta que eu tinha feito. Existe uma cerimônia, um ritual antes de você incorporar? Como que acontece? Você senta e faz uma oração, faz e chama o espírito? Como que é? Ou simplesmente senta? Como que acontece isso? Não, começa Antes de... assim, depois que você já está desenvolvido, né, espiritualmente, que você já está recebendo essas entidades, é só tocar a música, você recebe. Tocar uma música. Toca. Porque assim, a música, o famoso toca para subir, ou toca para descer, né? Você toca uma música, e a música que vai dizer, porque é uma hierarquia. A Umbanda, ela é extremamente hierárquica e é masculina. Então, sempre as entidades masculinas é que chegam primeiro. Sempre não. Na maior parte das vezes. E aí você já está predisposto, você está ali, você já está se entregando para aquilo, né? Você já sabe. E aí vamos dizer assim, que eu não sei como é que é na realidade, mas do ponto de vista do que a gente imaginava, então tinha a hora que viriam os espíritos índios, por exemplo. Então começa a tocar a música que entra na vibração daquelas entidades. E aquilo vai predispondo também o teu cérebro a entrar naquela faixa vibratória e incorpora. Tocou, aí a gente brincava, né, que tocava se tocasse música do celular, a gente estava incorporando em qualquer lugar, porque por isso que acontecem algumas incorporações fora, né, mas é um terreno, quando eu li isso, que a Ellen White falava assim, que a gente nunca deve se colocar em terreno de Satanás, é a coisa mais, eu chego a me arrepiar, assim, porque hoje eu jamais colocaria o pé de novo lá. Eu amo as pessoas que estão lá, mas sabendo o que tem e sabendo de como Satanás é esperto, só se eu fosse, sei lá, sequestrada e levada para lá, mas assim, por pura, né, porque ela fala que a gente fica desassistido, né, se você está indo porque você quer, né, e tem essa questão da hierarquia mesmo, aí e troca, tem uma sequência, porque é muito ritualística, né, como a igreja católica, tem muito ritual, então começa, tem as músicas para virem tais entidades, depois as outras, depois aí sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. E o que tocar, eu incorporava, eu era uma médium muito boa, muito boa. Então, assim, não importava, chamasse mendigo, porque existe uma falange que eles chamam de mendigos, achamos mendigos, os que viveram na rua, chamar mendigo tá indo, não importa, eu tava lá para isso. Então, assim, todas essas, sim, esses dias eu até publiquei isso, porque eu não sei se foi num culto, alguém falou, eu fiquei pensando nisso, né, a gente é chamado na Umbanda é chamado de cavalo, né, a gente não chama de médium, o médium tal, não, é o cavalo da entidade tal, porque eles entendem, assim, dá a entender que você é controlado como um cavalo, né? Então você é adestrado, você faz todo um desenvolvimento para que você seja adestrado. Então, como um cavaleiro, ele conhece o seu cavalo, ele vai treinando e afinando a sua energia com a dele. O meu pai de santo, ele dizia assim, vocês vão ficando cada vez mais parecidos com as suas entidades, né, porque cada um, depois de um tempo, vai ficando, né, você é médium de tais entidades, né, então eu tinha pelo menos 14, que eram, vamos dizer, casais de entidades diferentes, então eu tinha pelo menos 14 espíritos, ou anjos caídos, que cuidavam de mim, vamos dizer assim, que eles, podia até ser um só, né, porque eles podem personificar vários, então podia ser só um mesmo,
que fazia a versão de todos. Mas existe essa, e daí essa questão do cavalo, né? E eu fiquei pensando, nossa, gente, Jesus morreu pela gente, para a gente ser chamado de filho, não para ser chamado de cavalo. Só que a culpa humana é tão forte que muitas vezes, gente, as entidades tratam mal as pessoas, os consulentes, mal no seguinte sentido. Sabe quando você leva bronca de um pai, de um avô, de uma avó? Então, assim, as entidades dão bronca. E você sai de lá assim, ai, levei uma bronca, ai, que bom. Porque a gente sabe, a gente entende que quando uma bronca, quem dá bronca é quem ama, né? Então, assim, tem coisas que você só vai entendendo porque você entende, assim, eu acho que a gente não tem a gente sabe que a gente não merece o melhor da vida. A gente sabe que a gente não merece Deus. Então, quando a gente é chamado de cavalo, tá tudo bem, porque a gente merece mesmo. Era o que a gente merecia, era a morte, né? E Deus morreu para que a gente fosse chamado de filho, então é muito maior, e a gente não dá conta disso, a menos que a gente aceite o resgate da cruz, né? E isso é um desenvolvimento, né? Deixa eu ver o que mais que eu marquei aqui. Eu lembrei também que eu marquei assim... A Isabela queria falar. Desculpa, eu não vi aqui. Pode falar, Isabela. Pode falar. Você falou na comida e no doce. Eu me lembrei quando era criança, minha mãe levou a gente um dia, que quando a gente era criança passava dificuldade, né? E a gente foi uma vez num terreiro para comer. Comer as comidas, que eles oferecem comida. Aí eu me lembrei que teve um dia que a gente estava lá, aí chegou uma pessoa, eu não me lembro quem era, chegou uma pessoa na hora que ia oferecer a comida, né? Aí disse que aquela comida ali era do diabo, disse desse jeito, né? Era do diabo, e ele estava naquele momento participando daquele banquete. Aí minha mãe olhou assim, pegou a mão da gente, criança, e saiu. A gente não entendia, até hoje eu me lembro. Aí, nunca mais, ali foi a última vez que minha mãe levou a gente. E os doces, e a gente pegava doce também, e assim, e realmente essas comidas que eles oferecem lá nesse lugar, eles assim, sei lá, é oferecida para alguma coisa, eles colocam alguma coisa ali estranha. Não sei se você sabe dizer. Sei sim. Porque a Umbanda ela é entendida como uma junção de 3 entidades principais, né? Que são os pretos velhos, que seria a sabedoria, os caboclos, que seria a jovialidade e a força, e as crianças, né? Que seria a inocência e a alegria. Então, tem as festas, as giras que a gente chama, né? Os trabalhos de crianças, normalmente tem doce, então é dado os doces para as crianças incorporadas, que seriam espíritos de crianças, né, que estão ali. No dia 27 ou 28 de setembro é comemorado o dia de São Cosme e Damião, porque tem essa integração, como é que chama? Esqueci a palavra, mas é uma mistura, sincretismo. Né? Sincretismo da Umbanda. A Umbanda é um sincretismo do espiritismo, do catolicismo e do candomblé. Então, é feita na verdade, o que acontece ali? Tem pessoas, tem centros espíritas que fazem uma dedicação, vamos dizer, daqueles doces, mas na maior parte das vezes, quando isso é entregue para as crianças, é do próprio médium que quer entregar doces para as crianças, como uma forma de evolução espiritual e tudo mais. Mas se é dentro do centro, com certeza é uma dedicação daqueles... O que é feito espiritualmente daquele alimento, eu não sei. Mas não é posto nada de mal para fazer mal para ninguém, né, pelo médium, porque o médium não sabe que aquilo é de Satanás,
entendeu? Então, o que Satanás faz, né, o que o inimigo faz com esses doces, com essas comidas, eu não sei, mas é usado de forma magística. Existe uma magia espiritual, porque o que a gente aprende? Que para você manipular no mundo espiritual, você precisa de elementos do mundo material. Então, se você quer, por exemplo, deixa eu ver, melhorar a tua saúde, você precisa de elementos da natureza para você fazer aquilo e tirar a energia daquele, por exemplo, daquela entrega. Então, pega a fruta, banana, laranja e uma vela. Eles tiram aquela energia e mandam para o mundo espiritual, e usam aquela energia manipulada para o fim que eles querem, né? Isso é a teoria, mas o que acontece de fato eu não sei, entendeu? Porque a gente não aprende, eles não vão contar, né? Talvez, e eu andei vendo até um depoimento de uma moça, eu mandei até no grupo, eu mandei no grupo como é que chama? Do PG. Se vocês quiserem, eu mando para vocês. É uma mulher que ela foi da Umbanda, mas depois ela foi para o luciferianismo, para o mais pesado, foi para a feitiçaria. E ela falou uma coisa assim, que eles não enxergam no escuro, como eles não têm luz. É verdade, Isabela, é verdade, foi bem falado, a pessoa que, né, eu não pegaria também, hoje em dia eu não pegaria. Ela falou assim que eles não têm, eles perderam a luz, e diz que foi o próprio um dos anjos caídos falou para ela, a gente não enxerga. A gente enxerga através de velas que são dedicadas. Então, quando você acende uma vela porque acabou a luz, não tem problema. Mas quando você pega aquela vela, e isso era muito sério lá no terreiro, a gente sabia isso. Você pega uma vela, você mentaliza que você quer chamar determinada pessoa, espírito, qualquer coisa, ou Deus, ou os anjos, você abre um ponto de luz no meio da escuridão, que eles não têm luz mais, eles perderam a luz, né? Então, você vira num campo completamente escuro, você vira uma luz, assim como nada, você vira aquela luz para moscas, né, para borboletas, né? Então, a proteção espiritual é uma coisa muito séria, né? A irmã Watt diz que a gente não está protegido se a gente não estiver debaixo de oração. Então, e eles conseguem ver essa luz, tanto é que as pessoas, essas entidades, um médium que tem determinadas capacidades, ele consegue, e na época que eu era médium, eu conseguia isso, de você chegar e sentir que aquela pessoa tem uma energia muito forte. Ou ela é protegida espiritualmente por Deus, ou ela é protegida espiritualmente por Satanás. Mas ela tem alguma coisa ali com ela, a gente consegue perceber que a pessoa tem alguma coisa diferente. E isso atrai tanto, né? O Satanás vai atrás disso, né, porque ele quer destruir as pessoas que têm a luz, né, de Deus. Imagina se depois que eu me converti não vier uma legião, entendeu, para tentar, né, me atacar, e foi difícil, foi muito difícil. Eu nem falei nada disso no livro, mas nossa, meu marido que não acredita, ele falou, olha, se é como você diz, que você acredita que agora, né, que eles são do mal e tal, tudo isso se explica, você tá tão mal, e só foi melhorar depois do batismo, mas antes do batismo, dava sexta-feira, enxaqueca, era olha, e até hoje, se não tô muito firme, acontece. Mas é isso mesmo, a questão dos doces é melhor, só fechar isso na questão dos doces, Isabela, assim, eu só fico muito triste, e eu acho que isso assim, não é tão legal, é eu tratar mal o médium, sabe? Ele não tem noção de que aquilo é para o mal, e por isso que, a menos que seja uma pessoa, que você nunca vai saber se a pessoa está fazendo aquilo para o bem ou para o mal, entendeu? Porque na Umbanda, de fato, na prática, ninguém vai lá para pedir para fazer mal para ninguém, entendeu? Vai pedir para ficar bem. E o médium está lá trabalhando, porque ele entende que fazer o mal vai atrasar a evolução espiritual dele. Então, por que ele vai estar fazendo isso? Se ele está lá tentando trabalhar pelo bem do próximo para estar num lugar melhor depois da morte. Então, o tratar mal, xingar, sabe, essas coisas que a gente vê em vídeo na internet, o quebrar terreiro, essas coisas assim,
só pega mal para a gente. Na verdade, o ideal que a gente fizesse é justamente evangelizar, né? Agora, cuidar para não ser influenciado, né? Cuidar, ou a gente influencia ou a gente é influenciado. No caso, eu fui influenciada, né? Eu não evangelizei. Eu fui influenciada e pode falar, Israel. Existe, muito bem, mas nós temos aí somente tá curto já, é verdade. E queremos agradecer aí esse conhecimento que você nos passa, né? Porque agora sabemos que Deus está conosco, né? Que você está sob a proteção do Senhor. E vamos em frente, gente, aguardar a segunda vida do Senhor Jesus, né? Nós desejamos uma boa noite a todos. Na próxima terça-feira teremos aí um problema, né? Teremos uma reunião na Escola Adventista e é possível que não tenhamos a nossa reunião. Na outra terça-feira estaremos aqui com os capítulos 35 e 36, tá bom? Vamos orar ao Senhor para terminarmos. Senhor, nós te somos gratos, meu Pai, porque tu nos tiras das trevas e nos mostras a tua luz. Obrigado por termos Desirê para nos orientar, para nos dizer, nos contar acerca do trabalho do inimigo. Que tu nos proteja, Senhor, porque queremos ser tuas criaturas. Obrigado por esse estudo. Amém. Fica conosco nessa noite. Dá-nos uma noite de paz, um descanso, um despertar feliz na manhã. Um novo dia para podermos fazer a tua vontade. Guarda-nos do mal. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Você fez o printzinho aí? Fez o print? Fiz faz sim. aí, todo mundo abriu. Vamos lá. Faz aí agora. Uma boa noite a todos. Deus nos abençoe Valeu. muito. Né? Valeu muito. Boa foi muito bom. noite. Obrigado. Saudades de noite. todos. Oi, Ellen. Valeu. Obrigada, Oi. Desirê. Deus abençoe Dá um abração todos. em Ney. Dá um abração em Ney, viu? Amém. Boa noite, Saudade gente. de vocês. Saudade de vocês. Boa noite, Saudade de pessoal. você também, né? Boa noite. Grande Ney. Boa noite. Boa noite. Acorda, Ivan. Acorda, Olha Ivan. aí. Acorda, Ivan. E Lucas, tá bem?